Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo 31 até o capítulo 9, verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31. Assim diz a palavra do Senhor. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vir na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos continuar ouvindo a voz do Senhor nessa manhã. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que fala conosco. O Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso coração para entendermos as verdades preciosas da palavra do Senhor. Que haja mudança em nós, mediante o Teu Evangelho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quanto vale uma alma? E aqui, quando o texto bíblico fala alma, nós estamos pensando em uma unidade entre corpo e alma. Nós estamos pensando na vida. A Escritura, ela nunca separa as duas coisas. Nós separamos corpo e alma de maneira didática, mas não é possível pensarmos somente no valor de uma alma, por exemplo. É o valor de uma vida. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quanto vale uma vida? Ou uma alma, de acordo com o que está escrito no texto. As pessoas, elas têm conceitos de valores bem diferenciados. Um escravo, um vendedor de escravos, ele dava um determinado valor para uma pessoa, um indivíduo. Aquela pessoa que vende o seu corpo na prostituição, ela determina um valor para a sua vida, para o seu corpo, digamos assim. O romanismo lá no passado dizia que se você jogar a moeda no gasofilácio, quando ela tilintar lá no fundo, a alma era retirada do purgatório. Então era esse o valor que você colocava ali. Obviamente conceitos totalmente distorcidos, que não fazem nenhum sentido, porque uma vida, ela tem um valor no referencial de Deus, porque Ele a criou. Ele colocou a sua imagem e semelhança nesta vida. Só que nós sabemos que desde Adão, todos estão perdidos, todos estão fadados ao inferno eterno. E o resgate, o pagamento de Deus, é um pagamento de morte, é um pagamento de cruz, é um pagamento de um derramar do sangue do teu Filho amado Jesus. É aquele que toma o cálice da ira de Deus para resgatar alguns, para salvar alguns mediante o seu sacrifício. No texto que nós acabamos de ler,
Jesus Cristo passa a explicar para os discípulos o que é esse resgate, o que é esta caminhada de discipulado com Ele, o que é a vida de um crente no reino de Deus e como que se dá essa chegada no reino de Deus por causa da sua obra de resgatar, de salvar essa vida que estava perdida. As pessoas, elas têm um conceito equivocado a respeito daquilo que vale a pena a viver. E Jesus Cristo faz uma pergunta aqui no verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida. Porque há também uma ideia no coração de muitos, de que aquilo que ele pode abraçar, aquilo que ele pode ter, aquilo que ele pode palpar, é de fato aquilo que tem valor, que vale a sua vida. Mas Jesus Cristo coloca isso em xeque quando ele apresenta um caminho melhor. Por isso que eu quero pensar nessa manhã com os irmãos sobre essa pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e ele não entender o que é o evangelho, o que é o discipulado e o que é o poder de Deus neste mundo. Primeiro nós vamos considerar aquilo que acontece entre os versos 31 a 33, porque Pedro, ele vai falar algumas coisas aqui e Jesus Cristo trará algumas considerações para ele e para os discípulos. Veja bem que o verso 31 começa assim: então começou ele a ensinar-lhes. Quando é que Jesus faz isso? Se você voltar do verso 27 a 30, você verá que é depois da boa confissão de Pedro. Depois que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? Aí Pedro, como um líder que era, se levanta e fala: olha, nós os discípulos concordamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala: positivo, é isso mesmo, você está correto. Então logo depois Jesus vai avançar um pouco mais com os seus discípulos. Eles precisam saber do que ele vai dizer agora. É necessário para se cumprir a Escritura, é necessário para cumprir o plano redentor do Pai, é necessário que Jesus passe por tudo aquilo para salvar pecadores, para resgatar pecadores. Ele diz aos seus discípulos: o Filho do Homem precisa sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser humilhado, ser maltratado, ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Aquela era a primeira vez que Jesus tocava neste assunto. Mais adiante, a Bíblia relata que Jesus fala isso novamente, e Mateus, Marcos e Lucas registram isso. E lá em Lucas 18, ele diz que mais uma vez os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Eles estavam como que com os olhos vendados para o fato de que o Messias, o Salvador, precisava morrer na cruz para resgatá-los, para salvá-los. E nós sabemos que eles só vão compreender isso plenamente depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, que ascende aos céus, que esses discípulos vão entender melhor toda essa situação. No verso 32, Jesus, ele expunha isso claramente. A ideia aqui é que ele está falando com os discípulos de algo que ele tem disposição de passar por tudo aquilo. Ele está disposto, ele está preparado para aquele momento. Os irmãos se lembram da oração de Jesus no Getsêmani? Quando ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a vontade do Senhor. Jesus Cristo sabe que ele veio para aquela hora, para aquele momento. Ele sabe como tudo aquilo será sofrido, doloroso, porque o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele, aquele cálice da ira de Deus que seria derramado sobre todos os pecadores que foram resgatados por ele. Uma dor que nós não compreenderemos nunca, que nós jamais poderemos mensurar, exatamente porque ele se colocou no nosso lugar. Então Jesus Cristo, ele está disposto àquilo tudo. Ele veio exatamente para aquilo. E ele está contando isso aos seus discípulos. Vocês precisam entender isso, vocês precisam saber isso. Mas, aí tem o mas, né? Mas Pedro se apresenta. Só que não fique pegando no pé de Pedro, ele é o representante. Todo mundo concorda com o que ele vai falar. Os demais discípulos estão de acordo com aquilo que Pedro dirá. Pedro é aquele líder oscilante, imperfeito,
que fez a boa confissão, mas agora ele não pode entender que o Messias, que o Salvador tem que morrer naquela cruz. A ideia de Pedro e dos demais discípulos a respeito do Messias, ela é o oposto de sofrimento, de dor. Pelo menos naquele momento é assim. E é interessante que muitas vezes essas atitudes de Pedro, elas retratam a nossa caminhada oscilante também. O nosso entendimento, às vezes, dúbio, imperfeito, falho, daquilo que Deus está fazendo. Quando Pedro se levanta e fala tudo aquilo que ele vem dizer a seguir, ele não está compreendendo a profundidade do Evangelho naquele momento. Naquele momento ele está com os seus olhos vendados. E quantas vezes nós também, como discípulos do Senhor, não estamos assim, sem compreender aquilo que Deus disse que fez, que faz e que fará. É por isso que nós precisamos entender o seguinte: Pedro aqui estava para tirar 10, faltou sim para ele tirar 10, só faltava ele concordar. Sim, Senhor, amém, eu não entendo, eu não quero que seja assim, mas se o Senhor está falando, eu creio. Era assim que deveria ser a postura de Pedro naquele momento e dos demais discípulos. E é assim que nós também devemos caminhar, meus irmãos. Muitas vezes nós não compreendemos e até não concordamos com aquilo que Deus está fazendo. Mas nós somos chamados para crer e para dizer: sim, Senhor, eu confio, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem tudo nas suas mãos. Nós não. Nós apenas olhamos de uma perspectiva finita, limitada. E nós somos chamados a crer naquilo que Ele está dizendo que faz na sua palavra. E nós devemos ao mesmo tempo ter paciência com aqueles que estão na caminhada conosco, que são crentes, mas às vezes não compreendem muitas coisas. Os irmãos se lembram que Pedro, ele lidera aquele grupo nessa opinião aqui bem estranha, e depois Pedro faz pior ainda, ele nega Jesus. Mas Jesus chama Pedro e você sabe daquele encontro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então perceba isso. Na caminhada do Evangelho é tudo graça, não é mérito. É graça. Pedro e aqueles discípulos demoraram, mas compreenderam isso. E nós também na nossa caminhada precisamos compreender isso. É graça, não é mérito. É a graça de Deus, porque sem a graça de Deus jamais entenderíamos o Evangelho. Se não fosse a graça de Deus, jamais esses discípulos aqui seriam de fato transformados em entendedores do que é o Evangelho. E é assim que nós devemos caminhar. Pedro, ele poderia ter lido Isaías 53, e eu acho que ele sabia de Isaías 53. Pedro provavelmente ouviu João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro faz o quê? É morto. Derrama o seu sangue segundo o sacrifício do Antigo Testamento. Então os discípulos já tinham conhecimento de que o Cordeiro de Deus tem que ser morto. Que Isaías 53 fala detalhadamente de coisas concernentes à morte do Messias. Mas ali eles estão pensando em outro caminho. E Pedro chama Jesus em particular. Olha só, ele não quer expor o mestre ali no meio da multidão. Ele quer: vem aqui, mestre, por favor, vamos conversar. E isso aqui já é algo equivocado, porque não havia a possibilidade de um discípulo repreender o seu mestre, tá? Dentro do conceito de mestre e discípulo no judaísmo. Não havia essa chance. Mas Pedro, você sabe, ele é mais ousado assim do que os outros. E ele chama Jesus à parte, ele chama Jesus em particular e começa a reprová-lo. E aí o que Jesus faz? Jesus, porém, volta-se, e aí ele se volta também para os discípulos, porque os discípulos concordam com aquilo que Pedro está dizendo. E Jesus então repreende a Pedro. Por que ele repreende a Pedro? Porque foi para isso que ele veio. Para ser rejeitado, para ser humilhado, para morrer naquela cruz, para tomar o cálice da ira de Deus. Jesus não pode concordar com aquilo que os seus discípulos estão dizendo, porque isso era negar a sua missão, era negar aquilo que ele veio fazer neste mundo. E aí Jesus repreende a Pedro e diz: arreda Satanás. É uma resposta dura, dirigida a Pedro, dirigida também, alguns dizem, ao próprio Satanás que está tentando a Pedro naquele momento.
E há aqui mais um momento, irmãos, de tentação no ministério de Jesus. Os irmãos já perceberam que algumas vezes Jesus foi tentado. Por exemplo, no capítulo 8, que nós pregamos semana passada, do verso 11, Jesus foi tentado a fazer um sinal. Por que também aqui é uma tentação para Jesus? Porque ele pode, pelo seu poder, não subir naquela cruz. Mas ele abre mão dessa prerrogativa para poder cumprir a sua missão conforme o Pai determinou. Então Jesus repreende a Pedro naquele momento. Ele está caindo em tentação, Pedro no caso, ele está caindo em tentação. Ele está na verdade ouvindo a voz de Satanás. E aí o Senhor repreende a ele com Satanás e tudo, sai para lá. E aí ele diz para Pedro, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. O cogitas aí é pensa, vocês não estão pensando nas coisas de Deus, vocês têm uma visão muito limitada, vocês estão olhando apenas para aquilo que humanamente falando faz sentido, vocês estão vivendo apenas o aqui e agora, vocês precisam enxergar além e olhar com as lentes da Escritura, ou no caso aqui dos discípulos, com a lente daquilo que eu estou falando para vocês, aquilo que o Verbo encarnado está comunicando para vocês. Eles deveriam enxergar de maneira diferente, porque de fato, humanamente falando, naquele contexto ali não fazia nenhum sentido que um mestre simplesmente morresse por causa dos seus discípulos. Mas o Senhor não é um mestre qualquer e Ele não veio simplesmente para andar em uma agenda humana, mas a agenda dele é a agenda do Pai. Então aqueles discípulos precisavam pensar, precisavam ter uma visão de acordo com a Escritura Sagrada. E aí eles entenderiam o Evangelho da maneira correta. É assim também que nós devemos caminhar. Enquanto nós olhamos humanamente falando, a nossa visão é limitada e nós só cogitamos das coisas dos homens, nunca das coisas de Deus. Então nós precisamos olhar pela lente das Escrituras, para que nós enxerguemos as coisas de acordo com Deus. É assim que nós vamos entender o valor da vida, a vida neste mundo, a vida eterna, a caminhada que verdadeiramente vale a pena. É somente quando nós cogitamos, quando nós pensamos nas coisas de Deus. Quando nós pensamos humanamente falando, nós estaremos fadados sempre ao fracasso e à perdição. Porque o homem, desde Adão e Eva, você sabe, ele só cogita das coisas dos homens. Se Deus não resgatar e mudar a disposição do seu coração, ele vai continuar pensando apenas humanamente falando. Ainda bem que o Senhor teve misericórdia desses homens e transformou de fato a caminhada deles. Eles passaram lá na frente a cogitar de fato, a pensar de fato nas coisas de Deus. Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas ele não entender o que é o Evangelho? O Evangelho pressupõe que é um Deus que encarna, que morre naquela cruz, que ressuscita ao terceiro dia, que toma o cálice da ira de Deus, que se interpõe no lugar de pecadores para os resgatar e para dar-lhes uma vida eterna, uma vida abundante na presença de Deus. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados foram resgatados pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho e nós devemos compreender isso para que não busquemos ganhar o mundo inteiro, mas simplesmente andarmos longe do Senhor. A segunda questão que o texto apresenta é que não adianta ganhar o mundo inteiro e não entender o que é ser um discípulo de Jesus. E aí Jesus convoca todo mundo. Espera aí, Pedro, discípulos, vocês precisam ouvir essa lição. E a multidão que está aqui também precisa ouvir. Todos precisam ouvir. Isso aqui é muito importante porque Jesus Cristo não deixa nada oculto de ninguém. Ele quer que as pessoas compreendam o que de fato é ser crente, o que de fato é ser um discípulo. Ninguém pode chegar e dizer assim: eu não sabia o que era ser um cristão. É só se você não leu a Bíblia. Porque se você leu, você sabe o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma declaração das mais claras possíveis, que resume o que é ser um discípulo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser um discípulo de Jesus? Quer ser um imitador de Jesus? Quer ir após Ele? Ok, então se negue.
Em quem você confia? Em quem você tem fundamento de vida? O que te motiva a viver? Negar-se é deixar toda a sua autoconfiança. É deixar a confiança em qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus. Mas isso aqui é fácil, entre aspas, porque as outras religiões também chamam as pessoas para um negar-se, para deixar esvaziar-se, para imitar os mestres daquelas religiões. Mas nenhuma outra religião tem a cruz. A sequência diz: negue-se, mas tome a sua cruz. Não há nenhuma outra religião que diz: tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, qual é o caminho que Jesus trilhou, que nós devemos segui-lo? Jesus caminhou até o lugar da caveira. Jesus caminhou carregando a sua cruz, e é óbvio que a nossa cruz jamais será igual a dele. Mas como discípulos, nós somos chamados para tomar a cruz e seguir nas mesmas pisadas que ele caminhou. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e para ser achado nele. O bispo anglicano J.C. Riley, ele disse que não é possível que você tenha a coroa se você não carregar a cruz. E a vida de discipulado envolve cruz. Envolve morte de você mesmo, envolve mortificação do pecado, envolve luta por santidade, envolve viver neste mundo sem se contaminar com esse mundo, viver santo, separado. A cruz pressupõe que pode ser que você sofra por causa do Evangelho, e não é um problema isso, não é uma tragédia isso, não é uma tragédia, irmãos, quando aqueles nossos irmãos da igreja perseguida são mortos por causa do Evangelho. Não será uma tragédia se começar uma perseguição aqui e nós formos mortos por causa do Evangelho. Não é uma tragédia quando você é perseguido, seja lá no seu trabalho, na escola, onde você estiver, por causa do Evangelho. Não é. Faz parte da caminhada de um discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se eu sofri, também vocês sofrerão. Olhe para a vida desses discípulos, o que eles passaram depois. Jesus está deixando bem claro aqui: olha, ser discípulo meu é assim. Não vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida boa, vai ter hostilidade, vai ter dificuldade. Tragédia é negar a Cristo. Tragédia é não tomar a cruz. Tragédia é não querer ser um discípulo de Jesus Cristo. Agora, quem é que vive assim? Quem é que olha para tantas coisas boas que há nesse mundo e olha para uma palavra dessa e diz assim: sim, eu quero negar a mim mesmo todos os dias, eu quero tomar a minha cruz, seja qual ela for? Somente aquele que foi regenerado, somente aquele que o Senhor Jesus Cristo já transformou, somente aquele que foi salvo pelo Senhor, somente aquele que está em santificação de vida, somente aquele que achou o tesouro no campo perdido. Você lembra daquela parábola? O homem, ele encontra um tesouro em um campo e ele vai e vende tudo o que ele tem e ele compra aquele campo, porque o tesouro está ali. Somente aqueles que de fato entendem que a verdadeira preciosidade está em Cristo Jesus, somente aqueles que foram salvos pelo Senhor. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Isso aqui passa aquela imagem assim de a deriva. Sabe, a gente quer coisas aos quais nós podemos pegar, que nós podemos segurar, coisas que nos fazem sentir seguros. Mas o Evangelho de Jesus Cristo diz o seguinte: não é para você se sentir seguro consigo mesmo, é para você confiar em mim. Então, se você quer salvar a sua vida, coisa que nem é possível alguém salvar a sua vida por si mesmo. Se você quer se agarrar à sua autoconfiança, se você quer agarrar às suas obras, se você quer agarrar-se aos ídolos, você vai perder. Mas se você confiar, se você entregar a sua vida a Ele, se você perder a sua vida por causa dele e do Evangelho,
essa sua vida será salva. Esse é o grande contraste, a grande loucura do Evangelho. O homem natural não pode compreender isso. Você compreende isso porque Deus abriu seu coração para entender isso e você diz amém. Apesar de ser algo, digamos, loucura para os homens. Mas o Evangelho é loucura mesmo. Verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui nós nos lembramos também da parábola daquele rico insensato de Lucas 12. Quando ele constrói os celeiros, aumenta os seus celeiros e se assenta e diz, agora está tudo bem. E aí Deus diz, louco, hoje pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Louco, é loucura confiarmos, firmarmos a nossa vida, uma vida que tem valor eterno, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, em coisas passageiras, em coisas terrenas, em coisas que a traça e a ferrugem comerá. Isso é loucura. O verdadeiro sentido é você entender que há uma questão eterna envolvida e não ir para o céu, não ir para a vida eterna com o Senhor, não há vantagem nenhuma nisso. A segunda pergunta, verso 37, que daria um homem em troca de sua alma? O que o homem pode oferecer para resgatar a sua vida perdida? O que o homem pode dar que Deus já não tenha? O que o homem pode oferecer? O que você poderia dar pela sua salvação? Nada. Nada. Até mesmo as nossas melhores ações, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Por isso a vida do discípulo, ela está inteiramente ligada àquilo que o mestre faz. Como o mestre conduz a sua vida. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos lá em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Vocês estiverem ligados a mim, aí sim vocês vão viver como discípulos e vocês vão de fato produzir frutos. O texto segue mostrando o seguinte, verso 38, qualquer um que me negar ou se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aquele que se envergonhar, aquele que rejeitar a Cristo, aquele que não fizer a boa confissão, aquele que viver para si, aquele que entender que ele mesmo pode se salvar, aquele que rejeitá-lo plenamente, faça isso, rejeite, vive uma vida longe do Senhor, mas a Bíblia diz que no dia que ele voltar na glória do seu Pai, no dia final, lá em Mateus 25 nós temos um retrato disso. Então ele vai separar aqueles que são seus e os que não são seus. Meus irmãos, nós precisamos entender que não existe crente com vergonha de ser crente. Não existe isso de se envergonhar de ser crente. Eu me lembro quando eu comecei a ir na igreja, há muitos anos atrás, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia na rua, né? Ficava assim, achando esquisito aquele negócio, o pessoal vai achar que eu sou crente. Mas é isso mesmo, é para eles acharem que eu sou crente mesmo. Mas é lógico, não é só isso, né? É muito mais do que isso. Muito menos viver de maneira diferente do fundamento da sua vida, que agora é o Evangelho. Se você é crente no Senhor Jesus, você deve viver como crente no Senhor Jesus e não se envergonhar disso. Olha só, hoje em dia, todo mundo está pedindo posicionamento para tudo, né? Você já percebeu isso? Tem que se posicionar, tá bom, então se posicione então. Eles querem posicionamento, se posicione. Eu sou crente, é por isso que eu não concordo com isso. Eu sou crente, é por isso que isso é pecado. Eu sou crente, é por isso que não é assim que funciona. Eu sou crente, é por isso que eu não caminho por essa prática. Então se posicione, não se envergonhe do Evangelho. Mostre para o mundo, brade para o mundo, que eu tenho um fundamento ético, moral, espiritual, um padrão, um fundamento para viver neste mundo. É para a glória de Deus que eu estou aqui. Não importa o que as pessoas digam, o que o mundo diz a respeito do Evangelho, da vida de discípulo, da vida do reino de Deus, da palavra de Deus, não importa o que eles disserem. Nada disso deve fazer com que você olhe e se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Pelo contrário, para você ser crente corajoso e mostrar que você tem um Deus e uma palavra que guia a sua vida. Ontem, no contato aí dos jovens,
mandaram uma pergunta lá no Instagram. Que os exegetas, eles falam que aquele texto da mulher adúltera que Jesus encontra, aquele texto não está na Bíblia, e aquilo lá foi um acréscimo depois, e etc e tal. O nível que as coisas têm caminhado é das pessoas questionarem até se a Bíblia é Bíblia. Pena que não deu tempo de responder essa, depois que o João me mostrou. Porque, meus irmãos, não faz sentido isso. A Bíblia é a palavra de Deus, e é por ela que nós somos guiados. Então não se envergonhe disso. Há um livro que rege a sua vida, que dirige a sua vida. Andando com ele embaixo do braço ou não, ele deve guiar o seu viver continuamente. Tá bom? Agora vamos pensar aqui no final, porque aquele que acha que dá para ganhar o mundo inteiro, ele não conhece ou não reconhece o poder de Deus. Dizia-lhes ainda, capítulo 9, verso 1: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A ideia principal aqui é que aquelas pessoas, uma boa parte delas, não morreriam antes de ver a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, tá? Porque é na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo que ele passa do seu estado de humilhação para o seu estado de exaltação. E ele começa a manifestar ali de uma maneira diferente o seu poder, ou o poder do seu reino. Tá? E isso se consumará ainda na sua volta. O texto que o reverendo vai pregar hoje à noite da transfiguração é um pré-anúncio, inclusive, dessa visão gloriosa do poder do reino de Deus. Tá? Então nós temos um conceito das pessoas do mundo, daqueles que não creem no Senhor, de poder. O que é poder? Desde aquele tempo, até os discípulos olhavam e falavam: agora sim, os romanos vão se ver. O Messias vai levantar um exército aqui, nós vamos mostrar força agora. Mas Jesus fala: não é assim o reino de Deus. Ele é dentro de vós. Ele é um reino, primeiramente, que vem para fazer mudança espiritual, transformar corações, libertar cativos, ter um exército de gente que crê nele, que vive para ele. Não é um reino belicoso que pega em armas, como ele disse, inclusive, quando cortaram a orelha do Malco lá no jardim. É um reino que vem com um poder que contrasta com os poderes deste mundo, que às vezes nem parece, humanamente falando, um poder, mas é poderoso. E Jesus Cristo demonstra isso quando ao terceiro dia, de fato, ele cumpre a Escritura e ele ressuscita. E ele ascende aos céus e ele diz: eu voltarei. E todos estarão diante dele naquele dia final. E aí as pessoas vão passar a vida inteira fazendo graça, fazendo chacota, achando isso engraçado, falando a Bíblia é só um papel mesmo, esse negócio aí de cristianismo não serve para mim. Beleza, continua assim. Mas nós cremos que ele voltará com poder e glória. E aí aqueles que o verão naquele dia, aqueles que não creram nele, não terão mais tempo para se arrepender. Naquele dia ele virá e ele dirá simplesmente: apartai-vos de mim, malditos, para a ira, para a perdição eterna. Eu quero pensar com os irmãos em Romanos 1,16, antes de nós caminharmos para a conclusão, porque Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. Esse é o poder do reino, que já veio, que se manifestou, que está aqui presente e que voltará na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero concluir com 3 apontamentos aqui. O primeiro deles: Cristo reivindica devoção exclusiva. É isso que ele está também dizendo aqui para os seus discípulos, quando ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Só tem um caminho, só tem uma cruz, só tem uma vida que nós devemos viver. É exclusiva. Então esteja disposto a viver essa vida, a mortificar os feitos do pecado na sua vida, a viver em santidade, em lutar com todas as armas espirituais que Deus te dá em Cristo Jesus. Ele te chama para uma devoção exclusiva a Ele, um viver exclusivo para a glória dEle. Não perca isso de vista na sua caminhada. A segunda questão, que há um apelo no texto,
Um apelo que está firmado sobre a responsabilidade do homem, para que o homem não recuse o chamado da graça. Deus é soberano, mas o homem igualmente é responsável diante de Deus. E ele diz: todo aquele que se envergonhar de mim, ou todo aquele que me negar, eu o negarei, eu me envergonharei dele naquele dia final. Então que os homens levem isso em consideração, olhem para a sua vida e atentem-se para o chamado do Evangelho. E por fim, ser discípulo de Jesus tem um custo. Como eu disse, você não foi chamado enganado. Tem um custo. Custa. Se você não quiser assumir esse custo, se não quiser sofrer pelo Evangelho, se não estiver disposto até perder a sua vida por causa de Cristo, beleza, vai embora. Mas você vai perceber que você não poderá se salvar. Você perceberá que no final você estará perdido. Mas se você quer a cruz, venha que Cristo vai te mostrar o caminho até o Gólgota. Ele te mostra o caminho até o Calvário. Mas ao mesmo tempo ele garante que você ressuscitará com ele no último dia. Lá em Hebreus, capítulo 12, capítulo 13, verso 12 e 13, tem uma das passagens que eu acho mais bonitas, que diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando a sua desgraça, levando a sua dor. Saiamos com ele fora do arraial. Caminhemos como discípulos do Senhor. Você não precisa ganhar o mundo inteiro. Se você tem a Cristo, você já tem tudo que você precisa para viver eternamente com o Senhor. Que assim Deus nos abençoe nessa caminhada de discípulos de Jesus Cristo. Amém.